Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma semana se passou. Nós estamos estudando o livro de Daniel e hoje eu queria falar algumas coisas sobre o capítulo 7. Semana passada nós vimos um período, determinado para o povo de Israel. São as 70 semanas. Fizemos lá todo um estudo sobre as 3 etapas, a primeira semana, a segunda e a terceira. A primeira semana estava relacionada ao período de reconstrução dos muros de Jerusalém, e também o templo, que durou aproximadamente 50 anos. Depois do segundo período, ele vai uma contagem de anos até a morte do Senhor Jesus. E ficou faltando exatamente uma semana, um período de 7 anos. Esse período, nós vamos começar a falar algumas coisas sobre ele. No meio desse período aí, a gente vai ver alguns personagens surgindo. E no capítulo 7, Daniel tem uma visão, tem um sonho de 4 animais. Então ele vê no sonho dele 4 animais, e os animais eles têm algumas características interessantes. Ele vê um leão, ele vê um urso, ele vê um leopardo e vê um animal meio estranho com 10 chifres. Esses animais que ele vê no capítulo 7, ele vê um leão com asas. Esse leão representa o Império Babilônico. Lembra da estátua do sonho de Nabucodonosor? Então esse animal está relacionado àquele período. Depois ele vê um urso, que é o período Medo-Persa. Esse período também ele está bem identificado, por esse animal. Ele vê também um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. São uns animais meio estranhos, mas eles são simbólicos. E o último animal terrível e espantoso é um animal que tem 10 chifres, Esse animal é a 4ª parte da estátua de Nabucodonosor. Lembra que tinha lá a primeira parte que era ouro, depois prata, depois bronze e no final o ferro? O ferro ele representa Roma, Foi quando Jesus veio. Os romanos estavam nesse império, foi um império muito forte. Roma conquistou muitos povos de uma forma assim muito espantosa. Roma tinha uma máquina realmente de conquistar. Eles tinham estratégias de guerra, eles tinham várias formas diferentes dos anteriores, Eles conquistavam os territórios, mas eles não destruíam tudo. Eles mantinham as pessoas em suas casas, seus habitats normais, vivendo as suas vidas, e cobravam impostos. Vocês veem às vezes nos filmes de Jesus os soldados romanos nas ruas. Por quê? Jerusalém tinha sido tomada de novo, lá na frente pelo Império Romano. E Roma coloca os soldados em vários pontos da cidade para controlar com poder. Mas eles mantêm as suas vidas. Você vê lá que eles tinham os costumes judaicos, tinha lá os sacerdotes, eles tinham que pagar tributos, Inclusive Jesus até falou: dai a César o que é de César, ou seja, tem que dar o imposto para ele. Diante de tudo isso, a gente observa que esse período de Roma chega uma hora que ele também cai. E do período romano, se deriva toda a Europa, Você vai ver ao decorrer da história que toda a Europa que nós conhecemos hoje são divisões de povos a partir dessa época, quando cai o Império Romano. Uma coisa que eu quero falar com vocês é que o Apocalipse sempre foi ensinado de uma forma muito complicada, e de fato ele é.
Mas eu tomei a iniciativa de voltar a estudar a Bíblia desde Gênesis para que pessoas que se converteram recentemente, ou até aquelas que não conhecem muito, sempre acharam as coisas muito difíceis, o Apocalipse é muito difícil, a gente vir falando devagarzinho, explicando os capítulos, o porquê de cada coisa. E o livro de Daniel, como é um livro complexo, ele é um livro profético, eu quero tentar explicar algumas coisas de uma forma bem simples. Então veja, vamos imaginar assim. Daniel, ele teve um sonho, e o sonho que ele teve, basicamente, os animais, eles estavam relacionados à estátua de Nabucodonosor. Do sonho que Nabucodonosor teve, dos 4 impérios. E vocês se lembram que no último, nível da estátua, as pernas de ferro se transformam nos pés. Os pés têm lá os dedos, correto? E esses dedos, eles estão ali com a característica de ferro e barro, ou seja, eles não se misturam. Eles não conseguem ter algo único. E isso a gente entendeu bem, porque, de fato, o Império Babilônico passou, depois os outros impérios, o Império Romano, que representa as pernas de ferro, e o Império que nós temos hoje, que está para surgir na região da Europa, segundo a estátua, segundo a interpretação da leitura da estátua, e também caracterizado pela última semana de 7 anos. Dentro desse período vai surgir algumas coisas interessantes. Então, nós temos que ver que no meio desse capítulo 7 aparece um governante que é chamado de chifre pequeno, porque os animais que ele viu, tinha um último animal que tinha 10 chifres, e esses chifres representam governos. Aí ele explica lá que 3 vão cair, vai ficar só 7, porque o chifre pequeno ele se levanta, ele se torna forte, mas não quero entrar muito em detalhes sobre isso, porque o que realmente que é mais pertinente ao nosso tempo é um grande líder que vai aparecer. E olha só, ele tem várias características, no livro de Daniel. Por que essas características são apresentadas? Porque Daniel, ele recebe essa visão, essa profecia, para que a igreja aprenda a identificá-la. É muito interessante que ela não fala o nome, ela não fala a característica da pessoa em si, mas ele dá várias informações para que a igreja esteja esperta, a igreja esteja atenta. Por isso que a igreja tem que estudar. E Daniel, ele está falando sobre as coisas desse tempo, o tempo onde o anticristo vai se levantar. E isso também relacionado a Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Quando você olha Daniel capítulo 7 e Apocalipse 13, capítulo 5, 13, versículo 5, desculpa, você vai observar que está bem relacionado isso, Estão falando da mesma pessoa, do mesmo momento. Então olha só o que diz Daniel capítulo 7, no versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Então veja, diante de todas essas coisas complicadas, que a gente até quando estuda Apocalipse fala, nossa, é muito difícil isso. Vale a gente pegar o que realmente é o mais evidente. Então, por exemplo, o que a gente pode pegar evidente aqui dessa pessoa? Essa pessoa fala com insolência, ou seja, é uma pessoa que fala de uma forma desrespeitosa, Essa pessoa nós estamos falando do anticristo, Outra coisa, ele vai ser mais robusto que os outros governos. Vai ser um governo muito forte. Ele vai fazer guerra contra os santos do Altíssimo. Veja,
O 7:25 não está falando de Israel, está falando da igreja. Os santos do Altíssimo já está falando referente a nós. Então nós temos estudado o Velho Testamento, mas você percebe que o livro de Daniel fala dos nossos tempos, dos dias de hoje. E se foi revelado para Daniel, é porque nós deveríamos estar atentos aos fatos e aos acontecimentos, porque a igreja ela vai saber, ela vai estar atenta a esses acontecimentos e a essas características no momento certo. Olha o 25, magoará os santos do Altíssimo, né? Então a igreja vai se sentir ofendida, magoada com a forma desse grande líder mundial, né? Um líder globalista, digamos, vai proferir coisas que vai deixar a igreja muito magoada. Vai mudar os tempos e a lei. Então nós temos visto já as coisas sendo direcionadas para isso, né? Sobre casamentos de homossexuais, a gente tem visto coisas diferentes do que a Bíblia diz sobre o que é a vontade de Deus. Você observa também outras coisas referentes à mudança de lei sobre o que é certo, o que é errado. Para nós, a gente está começando a ver um relativismo aí nesse mundo, né? Os santos vão ser entregues por um período de 3 anos e meio, ou seja, se nós estamos falando da última semana, que são 7 anos, então a metade de 7 é 3 anos e meio. Então a igreja vai conhecer o anticristo durante a metade desse tempo e sentir o seu governo, sentir as ações ilícitas e afrontosas que esse governo do anticristo vai atuar. Mas no final, no versículo 7:26, um tribunal tirará seu domínio e destruirá. Então, o que eu quero falar com você? Você já ouviu falar de besta, de anticristo? Qual a ideia que você tem dele? Você acha, pelo que tem lido e ouvido, que o anticristo já está presente no mundo? Ou que ele vai vir em outro tempo? Tem gente que acha que ele é o Macron, né, o presidente da França, que ele já está governando na França, mas ele vai assumir um governo global, porque após essa pandemia, os países vão estar quebrados, as pessoas estão assustadas, esperando uma direção, um líder. O dinheiro já se tornou uma coisa assim, que as pessoas não querem pegar, porque o dinheiro ele pode contaminar com vírus, então um sistema de moeda única poderá ser implantado também. Então várias coisas a gente está vendo no cenário, né, atual, que o caminho já está preparado, né? Nós vimos que em meio a essa pandemia, a lei marcial, que é aquela que as pessoas obrigam as pessoas a fazer o que o governo quer, as pessoas se submetem. Então, quando você vê uma pessoa sendo algemada na rua ou sendo obrigado a fechar o seu comércio, isso é uma lei marcial. O anticristo vai usar muito isso para impor a sua vontade, o seu governo. Então nós temos aí 3 características que nós podemos destacar sobre essa chegada desse indivíduo, né, o anticristo. Quando que ele vai aparecer, como, né? Sua identidade e suas atividades e o seu fim. Então nós temos visto aí algumas características do anticristo, né? Mas vamos ver aqui o 9:27 sobre a sua aparição. Então, na Bíblia, no capítulo 9, versículo 27, diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ordem de manjares sobre a asa da abominação. Então o que nós vamos entender aí? Vamos pegar a parte A para ficar mais simples, ok? Do versículo. Capítulo 9, versículo 27. É bom você anotar, pegar um papel, uma caneta, né?
Então a aparição do anticristo, ele vai fazer uma aliança, ou seja, ele vai chegar e falar com todos os governantes do mundo, os responsáveis do mundo, vão fazer um mega acordo, uma mega aliança. A gente tem visto algumas coisas nesse sentido do Mercosul, né, que é um grupo de países de mercado. Nós temos também aqui a ALCA, né, que os americanos estão tentando colocar aqui na América Latina. E temos também o Mercosul, que é uma aliança de países da América do Sul, onde a gente faz comércio, né? O Brasil e a Argentina, o Uruguai. Então é uma aliança que os governos fazem para fazer comércio, né? Com isenção de menos impostos, ou isenção ou menos impostos, coisas dessa natureza. Países que não precisam de visto para se locomover entre um e outro. Na Europa também existe lá o acordo deles, lá o mercado comum europeu, eles são mais agressivos, eles têm até uma moeda única, né? Mas o anticristo, ele vai fazer algo global, ele vai fazer algo a nível mundial. Então, uma das características da sua aparição é que esse indivíduo, ele vai fazer uma aliança a nível global. Então, regras mundiais serão determinadas pelo anticristo. Outra coisa que nós temos que ver agora é sobre a sua identidade, né? O Daniel 7:8, como nós estamos em Daniel, vamos ver aqui a identidade dele. Olha só o que diz no capítulo 7, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como o de homem, e uma boca que falava com insolência, ou seja, é uma pessoa, olhos de homem. Então ele vai se manifestar, esse anticristo, na figura de uma pessoa, né, tomado por um espírito maligno, é claro, e ele vai ser uma pessoa insolente, arrogante. Ele não vai ser uma pessoa que vai se sujeitar, ele vai impor a sua vontade. E ele vai exercer o seu governo, o seu domínio, né? Então, no capítulo 9, do 20 a 27, a gente vai ver as características do seu governo. No 9, do 20 a 27. Olha só no versículo 27. É o que nós estamos vendo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que é fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Então, o sacrifício, os judeus, eles vão voltar a fazer os sacrifícios deles como eles faziam no Velho Testamento. Então, eles já estão com tudo preparado, eles já estão prestes a construir o novo templo deles, né? Eles já estão com tudo comprado, os levitas já estão sendo treinados, o animal do sacrifício também já está pronto. Eles têm todos os procedimentos para voltar a fazer os seus sacrifícios, né? Ainda esse ano. Se você procurar no Google e colocar lá sacrifício de Israel, né? O sacrifício no nosso tempo, alguma coisa dessa natureza, você vai observar que eles estão prestes a fazer isso novamente. Mas quando o anticristo se levantar, ele vai mandar parar com isso, né? Ele vai fazer uma aliança e na metade dessa semana ele vai mandar eles parar de fazer. Falou, vocês não vão fazer mais sacrifício não. Então você percebe que ele começa a atuar também no aspecto religioso, né? Ele interfere nos procedimentos que os judeus valorizam, que é essas questões das ordenanças, né, judaicas que nós temos estudado sobre os alimentos e a valorização que eles têm sobre a questão do templo, os utensílios, o sacrifício. Então ele vai interromper isso. E no capítulo 19 de Apocalipse 19, 21, a gente vê
o fim do anticristo, o fim do governo dele. Então, olha, vamos dar uma olhadinha em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Isso está relacionado ao anticristo também. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, ou seja, sejam pessoas lúcidas, entendidas em conhecimento. Vírgula, e não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, a igreja não vai ser retirada da terra antes que esse homem seja revelado. É isso que está dizendo. Olha o 4. O qual se opõe e se levanta sobre tudo que se chama Deus, ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia eu quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, quem está detendo esse anticristo se revelar? É o Espírito Santo. Porque há um momento, vai ter um momento que ele vai se revelar. O Espírito Santo, ele chega e fala assim, ó, ainda não é hora, espere. Versículo 7. Porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja ele tirado. E então será manifestado o iníquo, o qual o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, olha só. Nós vimos a característica da aparição dele, que ele vai fazer a aliança. E no versículo 9, a gente vê claramente como ele vai atuar. Ele vai atuar com poder, vai utilizar sinais, né, prodígios, né, e muita mentira. Ele vai ser um mentiroso. Ele vai enganar as pessoas. Olha o versículo 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porquanto não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, ele vai enganar as pessoas que não conhecem a verdade. Os que perecem, os ímpios. Mas a igreja, ela sabe, vai estar atenta. Versículo 11. E, portanto, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Olha, gente, no cenário que nós estamos vendo hoje, nessas conversas, nessas coisas que a gente vê de governantes, de prefeitos, de presidente, que ninguém se entende, e é mentira daqui, mentira de lá, então o povo se engana, ele acredita, não, esse cara ele é bom, ele é honesto, ele é o que prende, na verdade ele é o bandido. Aí você começa a, não acreditava nisso, mas que traição, e tanta coisa a gente tem visto. Isso vai ser assim, isso que nós estamos vendo é simplesmente uma amostra de como vai ser o anticristo de verdade. Ele vai convencer realmente, né, as pessoas na operação do erro. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no seu fim são caminhos que levam à morte. Versículo 12. Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, vai ser um período onde Deus vai revelar no que realmente as pessoas acreditam e aqueles que querem acreditar na mentira. Os que realmente acreditam na verdade e os que vão acreditar na mentira. Então, olha só, como a gente tinha falado,
Esse anticristo ele vai se revelar, vai fazer aliança com muitos, vai ser um homem cheio de prodígios, artimanhas, mentiras, persuasão, e ele tem algumas características, né? Então, uma das características em 1 João 4,3 revela que ele não confessa a Jesus. E ele nega que Jesus é o Cristo. Ele nega o Pai, ele nega o Filho e não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então ele não acredita em nada. Ele é uma pessoa totalmente desprovida de crença. Ele vai direcionar a crença das pessoas para o que ele quer. Então, olha só. Ele é um homem, será um homem. Ele vai ser chamado de filho da perdição. Ele vem entre os 10 reis. E ele no último reino, último governo, né, que nós temos visto, é o governo dos últimos 7 anos, do último império. A sua autoridade terá semelhança com os antigos babilônicos, medo-persas e gregos. Ele vai ser parecido, né? Então, a estratégia dele de usar a autoridade vai ser parecido com os impérios anteriores. Tem gente aí analisando e falando que o Macron ele é o anticristo. Ele se declara ser como um deus grego, né? Então, ele se relaciona a isso. Olha o versículo 4. Ele vai dominar os 3 principais reis e ele é diferente dos outros reis. Ele se levantará da obscuridade. Se levantará da obscuridade. Pode ser que no meio de um caos mundial, esse indivíduo se levante como salvador da lavoura, né? Olha o 7. Ele falará coisas espantosas. Às vezes esse indivíduo vai chegar e falar coisas que é segredos que as pessoas não sabem. Às vezes ele pode estar relacionado a um banco de dados secreto que ainda não foi revelado, como a gente tem lá no Vaticano, como tem nos Estados Unidos relacionado à ufologia e outras coisas mais. Então ele vai falar coisas realmente, ele vai surgir da obscuridade e vai falar coisas assim que vai chamar muita atenção. No versículo, olha o tópico 8, ele vai blasfemar contra Deus, caluniar seu nome, ele vai falar mal de Deus, né? A gente vê quando a gente conversa com um cético, com um ateu, as pessoas blasfemam, falam mal. Então, ele vai ter essa característica. Tópico 9. Ele irá perseguir os santos e prevalecerá, ou seja, a igreja vai ser perseguida. Aí não é Israel, quando falo santos, é a igreja. Então a igreja ela vai ser subjugada. Tópico 10. Ele irá oprimir os santos e será bem sucedido. Então ele vai conseguir realmente deixar a igreja, né, subjugada por um período de 3 anos e meio. Então a igreja vai aguentar um período aí. Tem muita gente que imagina que o arrebatamento vai ser antes, né, da tribulação, porque 7 anos ele chama de 7 anos de tribulação. Mas pelo que nós podemos ler, o anticristo ele vai subjugar a igreja durante a metade desse período, que é 3 anos e meio. Por isso que tem muita gente que fala, eu sou midi-tribulacionista. O que é isso? É quando a igreja ela é tirada da terra, arrebatada no meio. Midi quer dizer meio, no meio da tribulação. Tem gente que é pré-tribulacionista, que acredita que a igreja vai ser tirada antes da tribulação. E tem muitos cristãos também que são pós-tribulacionistas, que a igreja vai passar durante todo o período da grande tribulação. Segundo a interpretação que eu vejo, de acordo com esse versículo, né, que a gente pode ver aqui, a igreja vai ser oprimida por 3 anos e meio. Eu acredito que no meio desse período a igreja vai ser tirada. Olha o que está escrito
escrito em Daniel 7, versículo 25. Ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, mais a metade de um tempo, que é meio, 3 anos e meio. Então, veja, ele vai trabalhar nesse sentido e a igreja vai conhecer o anticristo, sim. Ele vai alegar ser Deus, tem outras coisas, outras características, mas ele reivindicará ser maior do que qualquer Deus. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo seu Deus preferido das mulheres. Ele reivindicará ser maior do que qualquer Deus. Ele vai alegar ser Deus, mas eu dividi aqui melhor. Ó, ele vai tentar mudar o calendário, talvez para definir uma nova lei relacionada a si mesmo, no capítulo 7, versículo 25. Ele vai tentar mudar as leis, talvez para ganhar uma vantagem para seu novo reino e era. Ele não vai ser sucedido por outro governante terreno, mas por Cristo. Ele confirmará uma aliança com muitos, como nós já vimos. Esta aliança provavelmente envolverá a criação de um templo judeu em Jerusalém, ou seja, ele vai fazer um acordo com os judeus e na metade do tempo ele vai interromper tudo, né? Como nós tínhamos comentado a questão dos sacrifícios. É o que diz aqui no tópico 15. Ele porá um fim ao sacrifício e oferta dos judeus depois de 3 anos e meio e vai configurar uma abominação a Deus no templo. Então, capítulo 9, versículo 27, vamos dar uma olhadinha nesse versículo. O que ele vai fazer? Ele não vai acreditar em qualquer Deus, em tudo, a não ser em si mesmo. Né? O capítulo 11, 37 revela um caráter totalmente egocêntrico, narcisista. Né? Ele não terá respeito ao amor das mulheres. Alguns teólogos acreditam que ele vai ser um homossexual, então a esposa dele vai estar ali somente como uma figurante, né? Tópico 20. Ele reivindicará ser maior do que qualquer Deus. Ele vai se colocar acima de Deus, ele vai colocar a religião, a crença em Deus como algo fracassado, como um problema, como algo atrasado, como um retrocesso. Então ele vai chegar e num discurso dizendo, bom, vocês querem um Deus, então eu vou ser o Deus de vocês, porque eu estou aqui presente, estou vendo os problemas de vocês e vou resolver esses problemas. Ele vai alegar ser Deus, né? 2 Tessalonicenses 2,4. Ele honrará apenas um Deus, Deus das forças militares, né? Todo o seu foco e atenção será em seu exército. Ele vai conquistar terras e distribuí-las. Então vamos dar uma olhadinha nesse capítulo 11 de Daniel. Vamos ver aqui. Capítulo 11, versículo 39. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconheceram, multiplicar-lhes-á honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Então ele vai ser um conquistador, né? Como nos tempos antigos. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará, e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão, estes Edom e Moabe. E as primícias dos filhos de Amon, estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á
dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, os etíopes os seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Então veja, ele vai conquistar territórios, vai arrumar conflitos com várias nações, ele vai pegar as riquezas das nações. Então vai ser realmente um indivíduo violento. Tópico 23. Sua chegada ao cenário mundial será acompanhada por milagres, sinais e maravilhas, né? Então nós tínhamos visto que ele tem uma característica de engano, então ele vai fazer alguns truques aí para realmente ser uma pessoa muito considerada, né? Até ser idolatrada. Ele vai alegar que Jesus não veio em carne e osso, ou que Jesus não ressuscitou. De fato, existem muitas teorias, né, sobre a morte de Jesus, a sua ressurreição. Tem gente que acredita que Jesus não morreu, que a história de Jesus é uma fábula. Outros falam que Jesus na cruz não chegou a morrer, só desmaiou. Muitas histórias que os caras inventam, que os indivíduos inventam. Ele vai negar que Jesus é o Messias, ele vai enganar a muitos, né? Vai ser adorado por muitas pessoas, ele vai odiar, né? Uma grande cidade que inicialmente vai ter algum controle sobre o seu reino, mas ele destruirá essa cidade. Ele vai aparecer após sobreviver a um ferimento fatal, ele vai simular uma ressurreição, né? Ele vai fazer um truque aí. O seu nome será relacionado ao número 666. Vocês já ouviram falar desse número? Esse número é uma dízima periódica, né? 666. Mas para ele chegar a ser 7, ele tem que arredondar, né? Ele não é um número inteiro, como é o número 7, né? Como a Bíblia fala que 7 é um número muito relacionado às coisas de Deus, número da perfeição. Marcará os seus súditos com o seu sinal, com o seu número e com o seu nome. Veja, assim como os santos são selados pelo Espírito Santo, ele vai fazer uma marca também nos seus seguidores. Então é assim, as pessoas vão ter que decidir, né? Quem vai estar marcado por quem? E aí essa é a grande verdade. A igreja marcada pelo Espírito Santo e os ímpios marcados pelo anticristo. Ele será exaltado pelo próprio Satanás. O diabo ele vai fazer esse trabalho, né, de colocar ele lá em evidência. Ele virá caladamente, tomará o reino com engano. Ele vai vir de uma forma assim súbita. De repente a gente vai ver esse indivíduo lá começando a fazer as coisas. Tópico 34. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Então veja, o diabo vai operar através desse indivíduo. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer. Esse cara vai ser um fenômeno. Destruirá os homens poderosos e o povo santo, né? Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Mas olha só o que diz no final. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Então Jesus ele vai vir e vai destruir o anticristo. Então, resumindo de uma forma bem simples, nós temos que entender somente uma coisa. E na última semana que nós vimos dos tempos determinados, vai surgir, no período de 7 anos, um governador mundial. A gente falou algumas características para que a igreja possa identificá-lo. A Bíblia
nos revela para que nós sejamos atentos. Por isso que é importante estudar, conhecer. E quando isso acontecer, nós vamos poder estar ligando as características à pessoa e saber se defender da melhor forma. Que Deus vos abençoe e semana que vem a gente continua.